Após se formar na Universidade de Medicina, Sofia conseguiu um emprego como médica em um hospital psiquiátrico. Ela poderia ter continuado seus estudos de pós-graduação, obtido seu doutorado e se tornado professora. Ela teve essa oportunidade, mas no exato dia em que precisava tomar uma decisão sobre seu futuro, seu noivo a deixou de forma inesperada, cruel, sem muita explicação, com um sorriso bobo no rosto. Sofia optou por um caminho inesperado, seja para se punir ou para demonstrar aos outros o tamanho de seu desespero. Logo, ela se acostumou com sua escolha e até ficou surpresa ao perceber que gostava dela. Ela tinha mais tempo livre, e o dinheiro que estava ganhando agora era útil, já que, caso contrário, ela não teria nenhuma renda. Seu ex-noivo, Fábio, havia sido sua única fonte de renda durante seus estudos, e ela só percebeu isso quando ele a deixou. Antes disso, ela não se preocupava muito com o lado financeiro de sua vida. Seus pais tentaram ajudar, especialmente nos 2 primeiros anos de seus estudos, mas no 3º ano, eles já estavam acostumados com o fato de que sua filha podia cuidar de tudo sozinha. E Sofia não queria decepcioná-los. Agora, 2 anos de trabalho no hospital psiquiátrico passaram rapidamente. Nos primeiros meses após o rompimento com Fábio, Sofia sofreu muito. Ela esperava por suas ligações, esperava que ele se desculpasse e se arrependesse de suas palavras. Todas as noites ela esperava que a porta da frente se abrisse. Sofia não pediu a Fábio para devolver a segunda chave do apartamento. Ela estava em busca de encontros casuais com o traidor, caminhando sozinha pelas ruas familiares onde costumavam andar juntos. Mas tudo foi em vão. Ela nunca o encontrou uma vez sequer. Até mesmo os amigos em comum não sabiam muito sobre ele, ou talvez não quisessem contar nada a ela a pedido dele. Havia rumores de que ele havia arrumado um emprego em outra cidade. E antes disso, ele havia conhecido outra garota. Outros rumores diziam que alguma senhora rica e idosa o havia seduzido, e agora ele estava vivendo em sua mansão luxuosa como um escravo. Sofia sofreu por um tempo, mas então pesou todos os prós e contras e se acalmou, se envolvendo em um casulo, esperando sair dele depois de um tempo como uma nova criatura, uma borboleta de asas douradas, pronta para voar e desfrutar de todas as delícias da vida. O médico-chefe do hospital ajudou muito, perdoando todos os erros que ela cometeu durante o 1º ano, e até a orientou não apenas no processo de trabalho, mas também nos princípios de adaptação social em casos em que o destino não era gentil com uma pessoa. Para Sofia, o médico-chefe parecia um pouco estranho a princípio. Ele supervisionava pessoalmente alguns dos pacientes, conversando francamente com eles, jogando xadrez com alguns deles e prometendo melhorar seus conhecimentos em línguas estrangeiras durante o tratamento. Eles acreditavam nele, esquecendo o motivo pelo qual realmente estavam no hospital psiquiátrico. Mas alguns deles realmente se beneficiavam com isso. Nas noites de plantão de Sofia, seu parceiro era sempre um jovem médico chamado Caio. Ela costumava concordar com tudo que ele dizia, porque ele nunca tentou seduzi-la. Ele tinha 2 anos a mais do que ela. E ao contrário dela, ele havia concluído os estudos de pós-graduação e estava se preparando para obter seu doutorado. A psiquiatria era sua única paixão. Caio era muito simpático e alegre, e sabia como criar uma atmosfera descontraída ao seu redor. Era uma pessoa interessante para conversar. Ele nunca se incomodava com conselhos. E ele via qualquer problema que surgisse na vida como um problema interessante a ser resolvido da forma mais incomum possível. Sempre que o jantar terminava e os pacientes levavam obedientemente as bandejas com pratos sujos para a cozinha, ele se sentava sob uma lâmpada amarela e trabalhava em sua dissertação. Um artista de uma ala separada para pacientes violentos e agressivos conseguiu fazer 3 ou 4 desenhos no estilo de Leonardo da Vinci para ele antes de dormir. Ele não queria desenhar para ninguém além de Caio, mas muitas pessoas pediam a ele, especialmente aquelas que fingiam insanidade para evitar a prisão. Provavelmente eles só queriam ter algo para lembrar do tempo entre os loucos. A dissertação de Caio finalmente foi concluída.
Ele estava especialmente ansioso para conversar depois que Sofia deu aos pacientes os comprimidos necessários antes de dormir. Eles se sentaram à mesa e tomaram café com creme. José, meu paciente, será liberado amanhã, disse ele. Ele tratou esse paciente por 2 meses e estava satisfeito com o resultado positivo do tratamento. Ele jurou que nunca mais iria ao estádio e que estava enjoado da cor vermelha. Decidiu torcer por um time de futebol diferente. Se fosse eu, esqueceria o futebol para sempre. Espero que não haja recaída. Vá, também espero, respondeu Sofia. É o meu primeiro paciente bem-sucedido, e isso é um grande ponto a favor da minha dissertação. Você sabe pelo que esse hospital é famoso? Não. Pelo que ele é famoso? Já ouviu falar do fantasma da velha condessa? Sussurrou Caio. Algumas pacientes na ala das mulheres até alegam tê-la visto. Não, além disso, Caio balançou a cabeça. Não sei mais nada. Sofia olhou curiosamente para seu colega. Há algo mais interessante, e até mesmo tem alguma conexão mística com meu paciente. A condessa é apenas um mito, na verdade. Sofia ficou genuinamente surpresa. Me conte. Há 3 anos, um paciente misterioso foi admitido em uma de nossas alas, sussurrou Caio, Paulo, um escritor. Ele desenvolveu síndrome de Parkinson devido ao vício em álcool. Pelo menos é o que as pessoas dizem. E há um rumor de que esse escritor é irmão de uma pessoa muito poderosa no governo. Ele foi trazido aqui em uma limusine com muitos guardas. Não acredito, sussurrou Sofia. Sim, parece incrível, mas ouvi isso de pessoas em quem confio. Uau, nunca ouvi falar disso. Em qual ala ele estava? Ninguém podia dizer a princípio. Eu pensei que era o escritor do quarto 112. O nome dele também é Paulo. Mas eu olhei em seus documentos. O sobrenome dele é diferente, e ele é muito mais jovem. Deve ser muito difícil para o médico que o está atendendo. Trabalhar com parentes de políticos é como andar em uma lâmina de barbear. Também ouvi dizer que nosso médico-chefe inicialmente era seu médico quando ele ainda era um médico comum. E 2 anos depois, ele foi promovido repentinamente a médico-chefe. Aparentemente, o tratamento estava no caminho certo, ou ele recebeu um bônus por seu silêncio. Isso explica por que nosso médico-chefe é tão estranho, Caio riu. Sim, ele gosta de fingir que está dormindo bem no meio de uma conversa com algum paciente. Ele pode inclinar a cadeira para trás e roncar, mas na verdade está observando a reação do paciente. Ele acha que é o principal método para distinguir o verdadeiro psicopata de alguém que está fingindo ser um. Qual é o segredo? Não tenho certeza se é sua própria técnica. Suponho que seja apenas uma de suas excentricidades. Existem métodos muito mais confiáveis. Quem você vai tratar depois de Renata? Um senhor idoso estará aqui amanhã. Seus filhos decidiram colocá-lo aqui. Ele tem mais de 70 anos e tem Alzheimer e outros problemas relacionados. Há alguma esperança de melhora em seu estado ou nenhuma chance? Ainda não sei, talvez os filhos só queiram se livrar do fardo. Os filhos não são pobres, e o pai era um homem rico e bem-sucedido quando era mais jovem. Era um geólogo famoso ou algo assim. Publicou muitos livros, foi chefe de departamento na universidade na capital. Sinto muito por ele. Se os filhos realmente decidiram se livrar dele, ele nunca sairá daqui, mesmo se seu estado melhorar. Não quero lidar com um paciente assim antes de sair. Você vai sair? Sofia olhou surpresa para Caio. Se eu conseguir meu doutorado, e não tenho dúvidas de que conseguirei, claro que vou sair. Não quero trabalhar aqui para sempre. Como dizem, grandes feitos me esperam. Pena que a garota baixou os olhos. Com quem vou trabalhar então? Já me acostumei com você. Você é legal. Caio sorriu novamente. Então reze pelo meu fracasso e por não conseguir meu doutorado. Oh, pare com isso. Você não tem chance de fracassar,
tenho certeza de que terá sucesso. E naquele estado nervoso, ele nem conseguia falar com Sofia. Assim, Sofia ficou sem parceiro, concentrando todas as suas forças e conhecimento no pobre idoso. Sofia estava se saindo muito bem. Luiz acabou sendo um senhor idoso muito agradável nos momentos em que sua memória ficava clara, o que geralmente acontecia pouco antes de dormir. Ele contaria suas histórias de vida, como viajou pelo mundo em expedições geológicas, passando longas temporadas de verão nas florestas e montanhas. Caminhos inexplorados, animais desconhecidos, alguns incidentes fantásticos. As histórias de Luiz se tornaram cada vez mais extraordinárias a cada noite. Sofia era uma ouvinte muito fiel, tentando não interromper fazendo perguntas. Ela estava realmente interessada, embora percebesse que o idoso provavelmente estava inventando metade de suas histórias ou adicionando detalhes fantásticos à vida cotidiana comum dos geólogos. Em uma dessas noites, Luiz contou a Sofia uma história especialmente interessante. Era 1974, ele começou. Foi uma expedição incomum a Mianmar, que também é conhecido como Birmânia. Sofia, você já esteve em Mianmar ou na Tailândia? Não, Luiz, ainda não. Eu estava estudando e não podia me dar ao luxo de viajar. Sim, eu entendo, respondeu o idoso. Apenas tente imaginar como era nos anos 70. As pessoas comuns só podiam sonhar com viagens internacionais. Então eles nos enviaram, 5 pessoas. Além de 3 geólogos, havia 2 caras do serviço especial do governo. Eles eram silenciosos e sérios. Só Deus sabe por que eles nos observavam o tempo todo. A guerra civil ainda estava acontecendo em Mianmar. O governo estava combatendo a oposição comunista. Os comunistas eram apoiados por rebeldes de todos os tipos e minorias étnicas. O país estava se despedaçando. Essa viagem era perigosa. Os geólogos eram tratados normalmente de ambos os lados, pelo menos foi o que nos disseram. Talvez apenas para nos manter calmos e focados em nossas tarefas. E a tarefa era a exploração de recursos de jade e rubi. O governo de Mianmar também estava interessado nisso, assim como vários grupos criminosos envolvidos no contrabando. Campos de arroz frequentemente se misturavam com campos de ópio. Todos estavam tentando lucrar da maneira que podiam. Fomos enviados exatamente para essas regiões, em algum lugar no sudeste da selva. Chegamos lá em segurança, meu amigo. Estava congelando, mas fazia mais de 30 graus Celsius. No entanto, as chuvas não paravam por um minuto. Chegamos ao local certo, de acordo com o mapa, montamos acampamento e algum equipamento básico e começamos a trabalhar por 2 dias. Procurávamos por qualquer sinal da presença de cristais, mas não obtínhamos resultados. Precisávamos mover o acampamento mais 10 quilômetros ao sul. Fui verificar o local antecipadamente. Acabei sendo o mais forte de todos. Os outros perderam suas forças devido ao clima e à mudança de clima. Eles não queriam usar a brigada inteira desnecessariamente. Saí do acampamento cedo de manhã, cheguei ao local e o verifiquei por sinais indiretos. Havia depósitos de rubis lá. À noite, voltei ao acampamento, mas não havia ninguém lá. As tendas estavam rasgadas e carvões do fogo estavam espalhados pelo campo. Parecia que algo havia explodido e todos haviam entrado em pânico. Havia estojos de munição. A grama estava amassada. As árvores menores estavam quebradas. Meu primeiro pensamento foi que alguns rebeldes locais haviam capturado ou perseguido os geólogos que conseguiram escapar. Mas o que eu poderia fazer? Eu tinha que sair de lá de alguma forma. À noite, fiquei sentado lá sem fogo, tremendo e esperando que alguém voltasse para me buscar, se alguém ainda estivesse vivo. Mas ninguém nunca voltou ao acampamento. E não encontrei nenhum mapa ou documentos nas tendas. Todos os papéis tinham desaparecido. O equipamento estava danificado. Havia apenas uma espécie de peru deixado,
e eu tinha apenas um tablet com uma bússola e um mapa desenhado à mão da área para onde eu fui de manhã. Decidi seguir estritamente para o norte. Mais cedo ou mais tarde, encontraria alguma vila de qualquer maneira. Só preciso evitar plantações de ópio. Graças a Deus a chuva parou, mas os mosquitos começaram a me atormentar. Eu continuei a caminhar sem parar até o meio-dia e cheguei ao rio. Era bastante largo, com uma correnteza muito forte no caminho até aqui. Não tínhamos visto nenhum rio. Infelizmente, eu não sei nadar de jeito nenhum. Não aprendi a nadar quando criança e, depois, não considerava uma habilidade vital. Eu fui rio abaixo para o leste. Continuei até o anoitecer. Sem pontes, sem vilas e nenhuma pessoa à vista. Parecia que até mesmo todos os animais tinham fugido para algum lugar em um único lugar. O rio se estreitou. Decidi correr o risco e atravessá-lo. Tirei minhas roupas e as coloquei em um saco plástico. A água estava fria e suja. Minha perna se contraiu imediatamente. Antes que eu pudesse dar um único passo, tropecei e caí. E a correnteza me levou na curva. Tentei mover os braços para nadar, lutando contra a água, mas não consegui fazer nada. A água me levou cada vez mais longe. Na curva, havia corredeiras, e o terreno era rochoso. A diferença de nível era bastante pequena. Apenas cerca de 3 metros. Mas bati a cabeça tão forte na rocha que perdi a consciência. E não me lembro do que aconteceu depois. Quando abri os olhos, não conseguia entender onde estava. Eu estava deitado em uma cabana. Minha cabeça estava envolta em bandagens, o calor vinha do fogo. A cabana era como uma varanda. Estava descoberta. Era noite e não havia ninguém por perto. Apenas minhas roupas secas estavam perto do fogo e uma caneca de alumínio com água. Eu me levantei e percebi que não apenas minha cabeça estava ferida, mas também minha perna. Aparentemente, ela estava quebrada. A dor fez meus olhos se turvarem. De repente, vi uma garota sentada na minha frente, assim como você está agora. Luiz ficou em silêncio por um segundo e seus olhos ficaram úmidos. Não era uma garota, mas um anjo. Eu nunca vi tanta beleza em minha vida. Na época, eu era casado e tinha um filho pequeno me esperando em casa. Mas no momento em que vi esse anjo, percebi que estava apaixonado e não podia fazer nada a respeito. O nome dela era Alice. Como ela disse, tinha 22 anos, mas parecia uma criança de verdade, magra, baixa, com traços faciais delicados. Como eu descobri mais tarde, quase todas as mulheres birmanesas e tailandesas parecem mais jovens do que são. Ela conhecia bastante bem o inglês no começo. Isso foi surpreendente para mim. Uma garota em uma selva tropical falando línguas estrangeiras e lendo Edgar Poe em inglês. Ela vivia nessa cabana com seu pai. Seu pai estava ausente na maior parte do tempo, fazendo algum negócio importante, como ela dizia. Mas não pense nada de ruim. Nós apenas conversamos. Eu nem tive coragem de confessar meus sentimentos por ela. E então, quando minha perna sarou e chegou a hora de sair daqui, finalmente descobri quem ela realmente era. Sofia, eu percebo que você não acredita em metade do que estou te contando. Provavelmente você pensa, aqui está apenas um velho louco tentando impressionar todos ao redor. Vamos lá, Luiz, ela objetou, embora percebesse que o idoso estava certo. Estou pronta para ouvir suas histórias para sempre. Está bem, querida. Se eu fosse você, provavelmente também não acreditaria. Mas eu juro que não inventei nenhum dos detalhes. Tudo é verdade. Então, quem era Alice? Uma princesa? O quê? Sofia estava surpresa. Sim, uma verdadeira princesa de uma família birmanesa muito antiga. Ela e seu pai estavam se escondendo dos comunistas que os estavam caçando. Ela não explicou por que eles tinham uma rixa com eles, mas os comunistas prometeram pagar muito dinheiro a quem lhes trouxesse suas cabeças.
Então eles tinham que se esconder de todas as outras gangues também. Eles correram um grande risco me cuidando e contando a verdade sobre eles, especialmente quando decidiram me enviar de volta para o mundo grande. Eu poderia ter vendido informações sobre onde eles estavam escondidos, mas eles tinham planos para mim. Naquela época, eles estavam se preparando para se mudar para outro país. Mas eles queriam levar todos os seus objetos de valor de família com eles. Havia alguns documentos antigos, fotografias e um pouco mais de 1 quilo de joias. O pai de Alice me mostrou tudo. Nunca vi nada igual antes. Uma beleza digna de uma rainha. Um dia, ela veio até mim usando um vestido maravilhoso com pulseiras, colares e anéis em cada um de seus dedos. Fiquei deslumbrado. Meu coração parecia que ia pular para fora do peito enquanto a olhava. Como eu poderia traí-la? Como eu poderia recusá-la? Talvez ela tenha entendido isso. É por isso que ela confiou em mim incondicionalmente. Eu concordei no dia seguinte, eles me entregaram 2 malas. Uma continha algumas das minhas coisas e modestos presentes. A outra continha amostras da área para onde os membros da expedição foram enviados. A segunda mala tinha um compartimento secreto onde eles colocaram seus tesouros. Eu deveria tirar tudo da Birmânia e depois esperar por Alice e seu pai. Eles me levaram por caminhos secretos até a vila segura mais próxima. A partir daí, segui a pé até a embaixada do meu país. Nenhum dos membros da minha equipe foi encontrado. O que aconteceu no acampamento e para onde todos foram permanece um mistério até hoje. Eu contei à embaixada minha história, mudando meus salvadores para simples aldeões. Não acho que eles acreditaram em mim, mas não insistiram nos detalhes. Além disso, as malas com amostras e presentes foram enviadas por correio diplomático diretamente para minha cidade natal, onde eu as peguei com segurança e as trouxe para casa. Ou ninguém realmente se importava ou havia acordos dos quais eu não deveria saber. Quem tivesse uma Alice como essa, escreveria uma canção de amor para ela, alguém disse na cama no mesmo quarto. Um paciente que se autodenominava John Lennon e estava ouvindo atentamente a história de Louise decidiu fazer um comentário. O idoso sorriu. Sim, meu amigo John. Alice era encantadora. Sim, ele concordou e fechou os olhos. Obviamente, imaginando cantar para aquela garota em comum. Estou tão cansado, Sofia, Louise disse, fechando os olhos. Dói pensar nisso. Já se passaram 40 anos, mas a memória é tão vívida como se fosse ontem. Sofia, comecei a esquecer isso com frequência, mas ainda não contei tudo sobre minha bela Alice e sobre você, sobre mim. Sofia ficou surpresa. Sim, querida, sobre você. Mas falaremos sobre isso em outra hora. Estou cansado. Além disso, você provavelmente não quer passar a noite toda com um velho louco. Você tem trabalho a fazer. Tudo bem, Luiz, continuaremos essa conversa em outro momento. Boa noite. Alice. Eu gostaria de ter uma garota como essa, ele murmurou novamente e virou-se para o outro lado. Nos próximos dias, Luiz nunca voltou à história da princesa de Mianmar. Seus lapsos de memória se tornaram mais frequentes. Às vezes, ele até começava a esquecer o próprio nome. Ele só voltava à realidade quando Sofia estava de plantão. O teste mostrou que a doença estava progredindo. Ele desenvolveu insuficiência cardíaca, o que o impedia de tomar os medicamentos necessários. Todos esses medicamentos estavam afetando o coração de uma forma ou de outra. Luiz começou a lembrar dos eventos do passado novamente, mas suas histórias estavam ficando mais curtas e ele nunca mais falou sobre Alice. Para animá-lo, Sofia encomendou um caderno em comum como presente. Era um verdadeiro livro de 300 páginas com uma bela capa com padrões caóticos e a inscrição, a última expedição, nela. Mas as páginas estavam em branco. Sofia esperava que Luiz pudesse preenchê-las por conta própria. Ele ficou encantado com essa atenção, e com uma caneta em mãos, passou meio-dia escrevendo suas anotações e até convidou um artista do quarto ao lado para decorar o livro.
Isso durou cerca de 2 meses. Luiz não deixava Sofia ler. Ela era a única que não sabia sobre o que ele estava escrevendo, mas o idoso prometeu que assim que terminasse, lhe daria o livro e até o dedicaria. No entanto, sua saúde piorava a cada semana, e ele começou a ter ataques cardíacos durante a noite. Sofia percebeu que ele tinha apenas alguns dias de vida restantes. Ele não contava mais histórias todas as noites, apenas ficava deitado em silêncio, olhando para o teto. Sofia se sentava ao lado dele e segurava sua mão até que ele caísse no sono. John, que havia retornado recentemente ao seu quarto anterior após passar um tempo na ala dos pacientes agressivos, observava toda a cena em silêncio, olhando para Sofia com olhos cinza infantilmente bondosos. Em uma manhã de fevereiro, quando a neve estava derretendo, revelando a grama pálida do ano anterior, Luiz, que acordara cedo, foi até Sofia, que cochilava sob uma lâmpada amarela. Ele chegou silenciosamente, colocando seu livro na frente da garota. "Eu terminei", disse ele. "Agora você pode lê-lo, leia até o fim, e no último capítulo você aprenderá muitas coisas importantes para mim, e talvez para você também." "Tudo bem, Luiz, você está acordado cedo. Como você está se sentindo agora?" "Estou bem, Sofia", disse ele, fazendo um gesto para que a garota não contestasse. "Você entenderá tudo quando terminar de ler." E Sofia não contestou. Em casa, ela leu as primeiras 100 páginas. Algumas das histórias ela já tinha ouvido de Luiz, mas outras eram novas. As belas ilustrações do artista eram um deleite para seus olhos. Os animais desenhados de acordo com a descrição do idoso pareciam tão misteriosos. Havia também paisagens da selva selvagem, pessoas ao redor de uma fogueira cantando com um violão, e nesse grupo, Sofia reconheceu facilmente Luiz. O artista o retratou jovem, mas conseguiu enfatizar as principais características de sua aparência para que fosse impossível não reconhecê-lo. Ela estava cercada por pessoas tão talentosas, mesmo que fossem um pouco loucas. Sofia foi para seu próximo turno com a intenção de expressar sua admiração tanto pelo artista quanto por Luiz. Mas seu desejo não estava destinado a se realizar. No trabalho, ela foi informada de que Luiz havia falecido às 16 horas na tarde anterior. Seu coração havia parado. Os filhos do idoso, que nunca o tinham visitado nos últimos 2 meses, vieram buscar o corpo no dia seguinte. Sofia sabia que ultimamente, antes de esquecer completamente do pai, eles haviam discutido muito com ele, exigindo algo dele. Eles queriam que ele assinasse alguns documentos ou lhes dissesse onde estavam os papéis. Luiz não reagia de forma alguma às broncas e histerias deles. Ele apenas ficava em silêncio, com os olhos baixos para o chão. Aparentemente, não tendo conseguido nenhum resultado com ele, o irmão e a irmã desapareceram. Mas eles continuaram transferindo dinheiro para a conta de Sofia pelos serviços que ela prestou ao idoso. Ela não tinha retirado um centavo do dinheiro que havia acumulado, esperando devolver tudo um dia. Pouco depois, ela soube que os parentes de Luiz haviam levado o corpo dele para a cidade onde moravam. Ninguém a convidou para o funeral, mas ela sentiu como dever seu se despedir do homem que lhe dedicou um livro inteiro. Ele se tornou quase como parte de sua família durante esse curto período. Na faculdade de psiquiatria, eles lhes disseram para não se apegarem aos pacientes, ou acabariam enlouquecendo devido às perdas intermináveis. Só agora Sofia entendia esse conselho, mas não conseguia se controlar. Ela tirou férias, comprou uma passagem para a cidade, à meia-noite de 25 de fevereiro, embarcou no trem. O dia estava ensolarado e quente. O sol escaldante derretia a neve que cobria as estradas, e o vento quente secava o solo onde os saltos afiados de Sofia estavam se prendendo. Sofia não tinha muitas opções de roupas para essa situação. Como resultado, ela estava vestida de forma inadequada tanto para o clima quanto para o seu estado de espírito. Apesar da ocasião triste, seus pensamentos vagavam em torno de Luiz, que ainda estava vivo em suas memórias. Seria muito bom para o idoso viver mais alguns anos naquele hospital perdido por Deus. Claro, ele ainda poderia entreter tanto a garota quanto seus infortunados companheiros com histórias interessantes,
mas não era a vida real, apenas tentativas dolorosas de agarrar o passado, que se desvanecia a cada semana e se tornava como sombras mal visíveis. Luiz provavelmente percebeu isso, e é por isso que ele deixou a vida com consciência e dignidade, tendo tempo para tirar as conclusões certas. Sofia nunca havia pensado em Deus ou no céu antes, mas naqueles momentos em que entrou pelo portão do cemitério, de repente percebeu que o céu existia. Ela quase conseguia vê-lo, senti-lo na pele, ouvir as vozes alegres e o riso, sentir o calor da fogueira cercada por homens barbudos cantando canções com o violão. E parecia que Luiz até acenava para ela e apontava com o dedo para algum lugar na direção do leste. Ela olhou naquela direção e viu uma mulher incrivelmente bonita se apressando para se juntar à companhia dos homens barbudos. Sofia sabia que era a princesa Alice, não é? Agora eles com certeza se encontrariam e contariam um ao outro as coisas que não puderam contar há 40 anos atrás. Sofia chegou atrasada para a cerimônia de despedida. O caixão com o corpo já estava sendo enterrado na cova, mas ela achou que era o melhor. Ela não queria ver Luiz pálido com os braços cruzados sobre o peito. Ela queria se lembrar dele vivo. Não foram muitas as pessoas que vieram dar seu último adeus a ele. O filho e a filha de Luiz e alguns outros homens estavam à frente dos demais. Sofia só podia ver suas costas à distância, como se tivesse liberdade para se aproximar deles. Havia outras 7 pessoas. Ela reconheceu 2 deles, embora nunca os tivesse conhecido pessoalmente, homens idosos, um pouco mais jovens que o falecido. Era inacreditável, mas o artista conseguirá ilustrar perfeitamente seus rostos no livro de Luiz. Como isso era possível? Sofia não sabia. Um dos homens acenou ligeiramente com a cabeça, olhando curiosamente para o rosto dela, e disse algo ao seu companheiro. Este também olhou para Sofia, e era claro o quanto ele estava surpreso. Sofia ficou confusa com isso. Como eles poderiam possivelmente conhecê-la? Luiz nunca havia recebido visitas no hospital além de seus filhos. O homem ao lado do irmão e da irmã virou o rosto na direção de Sofia por um segundo, e seu coração disparou. O que diabos estava acontecendo hoje? O rosto do homem era uma cópia exata do seu ex-namorado, Fábio. Isso era loucura. Como ele poderia estar aqui? Todo mundo parecia familiar para ela hoje, como se ela tivesse saído do mundo real e estivesse cercada pelos fantasmas do passado. Sofia jogou um punhado de terra sobre a tampa do caixão, virou-se e encontrou o olhar de um idoso que a cumprimentara com um aceno de cabeça um momento atrás. Tenha cuidado, ele disse baixinho, o que a assustou. Meus pêsames, disse o idoso em voz alta. Ela deve ter ouvido errado a primeira frase. Por que ele de repente diria algo assim para ela? Talvez ele tenha pensado que Sofia poderia ter escorregado na neve derretida por imaginação. Sua imaginação ficaria descontrolada no momento em que ela começasse a pensar no céu. Sofia tremeu, sacudiu as mãos da terra e seguiu em direção à saída do cemitério. Ela não iria para o jantar em memória, e não queria chamar a atenção de forma alguma. Ela tinha vindo apenas por causa de Luiz. Nada mais a segurava ali. As pessoas foram lentamente em direção aos carros sujos, limpando seus sapatos enlameados na neve úmida. Apenas um homem que parecia com Fábio estava se dirigindo para a saída. Sofia caminhava cerca de 5 metros atrás dele. Ela olhou para ele mais uma vez, e a semelhança era impressionante. Até mesmo sua postura e o hábito de manter as mãos nos bolsos lembravam Fábio. Fábio, chamou Sofia em voz baixa. O rapaz não se virou, mas aumentou o passo. Sofia andou mais rápido também. E quando ela quase alcançou o estranho, repetiu um pouco mais confiante e mais alto, Fábio. Fábio virou-se. O homem se virou e o coração de Sofia disparou novamente. Não podia haver dúvidas agora. Era Fábio. Sofia. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Eu queria fazer a mesma pergunta a você. Você conheceu o Luiz? Nós somos amigos de Emily e Renato. Fábio pegou cigarros de seu estojo e acendeu um.
Luiz era o pai deles. Eu era o médico dele. Realmente, que reviravolta do destino! Desde quando médicos vão aos funerais de seus pacientes? Ele era um paciente especial para mim. Você sempre foi muito sensível, disse Fábio, sorrindo levemente, embora, pelo que eu sei, o pai de Emily sabia como impressionar e prender as pessoas a ele rapidamente, mesmo depois de perder a memória. E Emily é sua? Sim, interrompeu Fábio. Ela é minha nova companheira. Então, disse Sofia em voz baixa, os rumores são verdadeiros. Que rumores? Que você está vivendo com uma mulher muito mais velha que você? Ela não é muito mais velha que eu. Fábio jogou o cigarro terminado na beira da estrada e cuspiu. Ela tem 38, apenas 10 anos de diferença não é muita coisa. Desculpe, não quis te ofender. Não é da minha conta. Por que você não foi ao jantar em memória? Eu não gosto desse tipo de evento. Eles mal me convenceram a ir ao cemitério. Então, por que Luiz era um paciente tão especial para você? Ele te contou suas histórias falsas sobre suas aventuras? Ele era apenas uma pessoa agradável. Ele estava apegado. Histórias, como você as chamou, não tinham nada a ver com isso. Embora todos as ouvissem com prazer. Psicopatas, disse Fábio com raiva. Não é de admirar a hostilidade com que ele falou de Luiz deixou Sofia desconfortável. Ela estava feliz por Fábio tê-la deixado. Havia algo frio nele que congelava sua alma. Ela queria encerrar essa conversa rapidamente, exigir a chave de seu apartamento e se despedir daquela sombra tóxica de seu passado. E ainda assim, ela queria objetar de alguma forma, para se proteger na memória do idoso. Sabe, disse Sofia, Luiz não era apenas um contador de histórias, ele era um grande escritor, e até dedicou um livro a mim. Um livro, desta vez Fábio ficou genuinamente surpreso. Que livro? Ele estava escrevendo um diário com suas memórias enquanto estava no hospital. E na sala ao lado havia um artista que decorava suas anotações com ilustrações. Eventualmente, ele criou um livro. Ele me deu antes de morrer. Então as pessoas que você chama de psicopatas são na verdade mais talentosas do que a maioria das pessoas normais. O que havia naquele livro? Fábio fumou novamente. É interessante? Histórias sobre o quê? Sobre muitas coisas diferentes. Histórias. E ilustrações maravilhosas. Paisagens montanhosas e mapas de viagem. Mapas, paisagens, pessoas, animais. Posso pegar emprestado esse livro? Gostaria de lê-lo. Não, você não vai gostar. Você não é um psicopata. Ok, Fábio franziu a testa e parou. Eu estava apenas brincando. De qualquer forma, foi bom te ver. Eu tenho alguns negócios para cuidar. Posso te dar uma carona em algum lugar? Não, obrigada. Adeus. Ah, posso ter minha chave de volta, por favor? Eu deveria ter te contado sobre isso há muito tempo. Não se preocupe com isso. Eu a perdi há muito tempo. Provavelmente na minha casa alugada anterior. Mas se você está preocupada, troque a fechadura. Tchau. Fábio virou à esquerda na saída do cemitério, onde havia deixado seu novo Renault preto, e Sofia foi à direita em direção à estação de trem. A sensação desagradável do encontro a perseguiu o caminho todo até a estação. Por que ela sequer contou a ele sobre o livro? Por que ela estava se justificando? Fábio era estúpido. Provavelmente estava rindo agora, aproveitando sua superioridade. Ele tinha uma namorada rica e um carro caro, e tudo devia estar indo bem. E Sofia estava exigindo uma chave que Fábio já tinha esquecido há muito tempo. Que tola! Uma verdadeira tola. Ela esperava que ele deliberadamente não devolvesse a chave para que pudesse aparecer para visitá-la um dia. Ela ainda estava com ciúmes, e não queria confessar isso a si mesma.
E Fábio nem sequer perguntou como ela estava. Ele não ficou surpreso que ela estivesse trabalhando em um hospital psiquiátrico, o que significava que ela não havia se candidatado ao programa de pós-graduação dos seus sonhos. Ela não era nada para ele. Material desperdiçado. Provavelmente ele anotou antes quando ainda estavam perto do túmulo. Ele anotou, mas não quis falar com ela. Foi por isso que ele não ficou surpreso quando ela o chamou. Quando Sofia voltou para casa à noite, exausta e desanimada, teve outra surpresa desagradável. A porta do apartamento estava destrancada. Ela pensou que tinha esquecido de trancá-la. Mas quando entrou no apartamento, percebeu que as coisas estavam bem piores. Tudo no quarto estava revirado. As cadeiras estavam de cabeça para baixo. Todas as gavetas dos armários e comodas estavam puxadas para fora e seu conteúdo espalhado no carpete. Até os livros estavam todos no chão. A primeira coisa que Sofia fez foi verificar seus papéis e dinheiro que vinha economizando por precaução. Mas tudo estava no lugar, seguro e intacto. Ela nunca tinha tido joias. Então, o que os ladrões estavam procurando? Sofia sentou-se impotente no chão e olhou em volta para a bagunça com olhos desesperados, tentando encontrar algum sentido nas ações dos invasores. Não fazia sentido algum. Eles nem mesmo tinham roubado seu cartão bancário, do qual ela tinha transferido todo o dinheiro que Luiz e seus filhos haviam enviado nos últimos 3 meses. Sofia examinou a fechadura da porta. Não havia sinal de arrombamento. Ela tinha sido aberta com precisão, como se com uma chave. Nada fazia sentido. Ela queria ligar para sua vizinha para perguntar se ela tinha visto pessoas estranhas perto do prédio delas. Mas não teve coragem. Ela não conhecia muito bem seus vizinhos e não queria chamar a atenção para si mesma, especialmente agora. Quem iria de repente se interessar por ela nesse mundo maluco? Ela não conseguia imaginar esse tipo de pessoa. Graças a Deus, os ladrões não tinham mexido muito na cozinha. Sofia ferveu água na chaleira, encheu uma grande xícara de café e chorou como uma menina. Depois, pegou sua bolsa, encontrou um maço de cigarros e acendeu um para John Lennon do hospital psiquiátrico e fumou. A última vez que ela havia fumado tinha sido aos 19 anos, durante o 2º ano da faculdade. Mas naquele momento, o hábito esquecido há muito tempo acendeu-se com uma nova energia, como se não houvesse anos separando Sofia da gloriosa estudante. Sofia deu uma tragada e tossiu. Ela examinou o maço de cigarros com cuidado. Era o tipo de cigarro que ela costumava fumar antes, mas agora o sabor era repugnante. Ela apagou o cigarro sob a torneira de água e o jogou na lixeira. Depois de terminar o café e chorar até que seus olhos ficassem vermelhos, Sofia voltou para seu quarto e começou a arrumar suas coisas. Ela arrumou as roupas de cama de volta, recolocou as cadeiras em suas posições originais, colocou todos os papéis em uma pasta e de repente percebeu que algo estava faltando, pelo menos, sua lingerie vermelha e triunfante, que ela havia comprado há 3 anos depois de esperar na fila por 6 horas no frio de janeiro. Ela só tinha usado uma vez na noite do aniversário dela e de Fábio. Era estranho demais. Será que os ladrões vieram atrás de sua lingerie? Ela riu. Que bobagem. Talvez ela apenas tivesse colocado suas roupas íntimas em outro lugar, mas não, o roupão de seda vermelha do conjunto de lingerie estava no lugar dele. Mas a calcinha estava claramente desaparecida. Quem quer que fossem esses ladrões, eles claramente tinham um problema com imaginação. Estranhamente, esse fato animou Sofia. Ela estava quase terminando de recolocar os livros nas prateleiras quando a última expedição de Luiz caiu em suas mãos. Pegando o livro, Sofia notou que uma fotografia tinha caído do livro. A garota pegou a foto e olhou mais de perto. Não podia ser. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Era ela, Sofia, na foto, só que muito jovem e usando roupas estranhas que ela nunca tinha tido. A foto era antiga, rachada e amarelada pelo tempo, mas seu rosto estava claramente visível. Olhos escuros, maçãs do rosto altas.
As pessoas sempre pensavam que Sofia era da Ásia. Ela tinha essas características faciais de seu pai, que na verdade não sabia de qual dos seus ancestrais havia herdado traços asiáticos. Era demais para apenas um dia. Não havia como Sofia estar naquela foto. Ela precisava encontrar a resposta no livro. A garota abriu o último capítulo, que Luiz havia mencionado, e começou a ler. Esperei por mais de um mês, na esperança de que Alice e seu pai logo batessem à minha porta. Mas isso nunca aconteceu. Voltei ao trabalho. Tudo continuou como de costume. Recebi um bônus pelas amostras de Burma entregues ao Instituto. Não havia notícias sobre os membros da expedição desaparecidos. Apesar da separação, a imagem de Alice nunca deixou de atormentar meu coração. Minha esposa parecia sentir isso e me perguntava de todas as maneiras possíveis se eu havia deixado de amá-la e se estava planejando algo ruim. Eu me sentia culpado. Eu a amava. Eu amava nosso filho. 4 meses depois, ao saber que teríamos outro filho, eu ficaria sinceramente feliz com isso, mas era um amor completamente diferente, familiar. Simples, aconchegante, não exigindo tensão alguma. Eu via meus sentimentos por Alice de forma diferente. Essa incrível garota soava na minha alma como um eco de algo celestial, igual a um verdadeiro milagre. Mas o medo por seu destino crescia mais a cada dia. Comecei a ler os jornais, na esperança de encontrar notícias sobre os últimos eventos em Burma, e um dia, essas notícias chamaram minha atenção. Um pai e uma filha de uma nobre família birmanesa foram capturados e posteriormente mortos por um grupo hostil tanto ao governo quanto aos comunistas, e um grande prêmio foi pago por suas cabeças. As notícias não mencionavam seus nomes ou informações específicas, mas tudo estava claro para mim. Saí com minha mala para minha antiga casa de veraneio, dizendo à minha esposa que estava indo a uma viagem de negócios e passei o dia inteiro lá, em lágrimas pensando na minha princesa que morreu em agonia. E ainda assim eu poderia estar errado. As notícias poderiam se referir a uma família diferente que não tinha nada a ver com Alice. Era um motivo fraco para continuar acreditando, mas permanecia em meu coração como um fogo ardente. Tirei as joias do compartimento secreto, sem saber o que fazer com elas. Eu poderia mantê-las em segurança em casa, mas não havia como explicar a presença desses tesouros. Peguei as joias em minhas mãos, pensando na princesa e em sua dança à luz de um pôr do sol tropical. Eu tinha que esconder a memória do meu amor no canto mais profundo do meu coração e enterrar as joias na floresta para nunca mais precisar carregá-las em minha mala novamente. Então, as mantive em um lugar seguro. Cara Sofia, este capítulo é escrito exclusivamente para você. Somente você conhece seu conteúdo se leu meu livro até o final. Como eu pedi, o artista do hospital também sabe de tudo, porque pedi a ele que desenhasse um mapa com as coordenadas exatas do meu esconderijo. Você pode não acreditar em mim e pensar que eu estava completamente louco no final, mas estou contando com sua intuição. A foto que você encontrou no livro é uma foto da minha princesa Alice. Eu posso apenas imaginar o quanto você ficou surpresa quando a viu pela primeira vez. Agora você entende por que estou tão ligado a você. Vocês duas são como irmãs gêmeas. Assim que te vi no hospital, foi como se eu ressuscitasse. Minha memória, que quase tinha me abandonado naquele momento, voltou à vida. Tudo ganhou vida dentro de mim. Cada detalhe, cada minuto do encanto que eu havia experimentado uma vez. Felizmente, você se revelou uma pessoa muito boa, o que é algo tão raro no mundo moderno, uma combinação de bondade e beleza. Apenas não diga uma palavra aos meus filhos. Mantenha-se afastada deles. Eles sabem que o tesouro existe. Devo ter falado muito sobre isso quando estava delirando, então eles assumiram que era verdade. É errado falar dos meus filhos dessa maneira, mas infelizmente eles cresceram como pessoas ruins. Talvez eu não tenha passado tempo suficiente com eles. Eu não nego minha culpa. Mas o fato é que eu não posso confiar a eles a posse mais preciosa da minha vida. Minha pobre esposa provavelmente está me amaldiçoando no outro mundo por dizer essas coisas, mas eu não posso mudar a realidade.
Não são pulseiras ou anéis que eu chamo de minhas posses mais preciosas. Eu espero que você saiba o que quero dizer. Eu posso levar meu amor comigo para o outro mundo, mas não posso levar as joias. Portanto, deixe meu tesouro permanecer aqui na terra, mas apenas nas boas mãos de uma pessoa decente. Eu o deixo para você, minha querida. Apenas você pode desempenhar esse papel. É o que o destino decidiu. Vá até a minha casa de veraneio. Encontre aquele lugar no mapa e você o encontrará. Mas tenha cuidado, se algo der errado no último momento, de qualquer forma, eu não acho que algo dará errado com sua inteligência. Você não permitirá que isso aconteça. O tesouro está enterrado sob uma pitoresca árvore antiga. Você definitivamente a notará. A árvore ainda está lá. Eu a verifiquei antes de perder completamente a razão. Ela tem um galho grosso e afiado. Não toque nele de jeito nenhum. Não o toque com suas mãos. Acho que é o fim da minha história. Seja feliz, Sofia. E não esqueça do idoso que dedicou este livro a você. É hora de eu ir para minha amada Alice. Adeus. Sofia passou 2 dias se reabilitando, chorando e depois relendo as memórias de Luiz. No 3º dia, ela finalmente melhorou. Em primeiro lugar, ela trocou a fechadura da porta. Depois, ela foi até a loja onde comprou uma pá de jardim e uma bússola. Ela não perguntou nada à sua vizinha, embora tenha encontrado na entrada a caminho das compras e conversado por cerca de 10 minutos. Ela teve que mentir sobre a pá, dizendo que estava indo para a casa de campo dos pais. Sofia pegou o trem para a vila mencionada no livro de Luiz, usando botas de borracha e um sobretudo azul. Com uma mochila nos ombros, ela quase se misturava com os outros moradores. A primavera chegou cedo este ano. O sol brilhava, às vezes se escondia atrás de nuvens passageiras, o que inevitavelmente causava chuvas. Os gralhos de bico comprido estavam diligentemente cavando nos campos, fingindo ser agrônomos. Os últimos tentilhões já haviam migrado da cidade para o exterior, se preparando para retornar à floresta durante todo o verão, perderem suas brilhantes plumagens de inverno e se misturarem com as folhagens das árvores. A lama rangia sob seus pés. Sofia podia ouvir a neve derretendo na beira da estrada, sibilando. Era impossível não sorrir diante de toda essa paisagem. Mesmo assim, Sofia sorria, embora seus pensamentos ainda estivessem voltados para os recentes eventos infelizes em que ladrões procuravam o livro de Luiz. Essa ideia só havia ocorrido a ela esta manhã, quando o chaveiro de óculos estava examinando sua antiga fechadura. Então você acha que os ladrões abriram a fechadura? Sim, é isso mesmo. Ela respondeu. Ou um profissional fez isso, ou alguém que tinha uma chave, concluiu o chaveiro. Só Fábio tinha chave, mas Sofia ouviu no cemitério no dia em que alguém invadiu seu apartamento. O irmão e a irmã também estavam lá. Luiz disse que os filhos haviam deduzido que o tesouro existia. Um dia, ela até ouviu eles discutindo sobre alguns papéis. Eles estavam procurando um mapa? Bobagem. Ela contou a Fábio sobre o livro. Não, é impossível. Bem, teoricamente, ele poderia chegar à sua cidade muito mais rápido de carro do que ela poderia de trem. Mas tudo parecia bobo e estranho. Como ele poderia saber sobre a história de seu paciente? Bobagem. Mas então, quem poderia saber que ela guardava aquele livro em casa? Levou quase 1 hora para Sofia ir da estação de trem até a casa de verão de Luiz. As casas nessa área estavam na maioria abandonadas. Era evidente pelos telhados rachados, vidros quebrados nas janelas e cercas inclinadas ao chão. A casa de Luiz parecia decente o suficiente em comparação com todas as outras casas. Sofia pegou a bússola e verificou o mapa. A direção era em direção à floresta, que ficava a cerca de 100 metros da casa. Aqui, o solo, que não tinha sido esmagado por carros, estava ficando mais duro. Então era mais fácil de andar. Ela precisava entrar mais 200 metros na floresta.
Finalmente, a localização desejada se abriu diante de seus olhos. Era uma clareira muito pequena, coberta de arbustos baixos, salpicada de gotas d'água e com um enorme formigueiro ao redor do tronco de um carvalho grosso. Não muito longe do carvalho, Sofia viu a mesma madeira flutuante que o artista desenhou no livro. Ela precisava cavar bem ao lado dela. Sofia achou que ouviu algo estalando atrás dela. Ela virou e escutou. Estava silencioso. Apenas um riacho estava borbulhando em algum lugar. Ela tirou a mochila das costas, desdobrou a pá dobrável e começou a cavar. Seu coração estava batendo com empolgação em seu peito. Era fácil cavar. A terra estava úmida e macia. Sofia já tinha cavado cerca de 1 metro de profundidade quando a lâmina da pá atingiu algo duro. Ela jogou a pá longe e começou a cavar com as mãos. Sim, Luiz não estava mentindo, o tesouro realmente existia. Era uma caixa de madeira envolta em pano e plástico. Quando Sofia abriu, o reflexo do sol nos diamantes a cegou por um segundo. Sim, era exatamente o que o idoso tinha mencionado. Pulseiras, anéis, colares, brincos e correntes de ouro. Deve ter custado muito dinheiro, considerando não apenas as pedras preciosas e os metais preciosos, mas também a história das joias em si. Claro, Sofia nunca pensou por um minuto em vendê-las. Ela também não queria ficar com tudo para si mesma, apesar de Luiz ter deixado as joias para ela. Sofia já estava pensando em como entregar os tesouros ao verdadeiro herdeiro em algum lugar de Burma. A garota continuou de pé na cova, olhando para as pedras coloridas e hesitando em tocá-las com a mão quando uma voz soou acima de sua cabeça. Bem, aí está nossa princesa. Olá, faz um tempo. Sofia se virou e olhou para cima. Era Fábio. Você? Ela disse surpresa. Você não estava me esperando. Eu sabia que você era a única que poderia invadir meu apartamento, mas não quis acreditar. Bom para você, você fez a coisa certa. Agora, por favor, me entregue a caixa e eu sairei tão silenciosamente quanto entrei. Vá para o inferno, desgraçado, Sofia disse em voz alta, surpresa com a própria coragem. Seus pensamentos começaram a trabalhar em sua cabeça com uma rapidez impressionante. Ah, estou com tanto medo. Fábio sorriu e uma arma apareceu em sua mão. Não vou contar até 3. Isso não é um filme, querida. Se eu te enterrar aqui, ninguém nunca vai te encontrar. Você não tem amigos e ninguém sabe para onde você foi esta manhã. Não seja estúpido. Vou puxar o gatilho. Eu estou falando sério. Lágrimas escorreram involuntariamente dos olhos de Sofia. Será que realmente terminaria assim? Todos os pedidos e sentimentos de Luiz seriam enterrados aqui com Sofia? Tão triviais sob a mira de uma arma e sob o olhar de algum canalha sem vergonha. Mas o que ela poderia fazer se ele a deixasse viva? Haveria alguma chance de mudar as coisas na direção certa? Pouco provável. Legalmente, ela não tinha relação com Luiz e não tinha direito a nada. Além disso, o caso poderia até se voltar contra ela, já que era médica de Luiz e tinha motivo e oportunidade para levá-lo à sepultura por interesse próprio. Agora, essa família louca vai vender as joias junto com os documentos históricos para algum negociante. O dinheiro será suficiente para comprar mais uma casa, mais um carro e talvez viverem felizes pelo resto de suas vidas patéticas. Era tão injusto e nojento. Sofia enxugou as lágrimas, sujando o rosto com a lama de suas luvas molhadas, segurou a madeira à deriva com uma mão e colocou a caixa na frente de Fábio com a outra. A madeira à deriva se moveu um pouco sob o peso de seu corpo, e as palavras de Luiz sobre a madeira à deriva passaram por sua cabeça. Ele tinha dito para ela não tocar de jeito nenhum. E se ela? Tudo bem, ela não tinha nada a perder se apertasse com mais força, algo definitivamente aconteceria. Sofia não duvidava mais de nenhuma das palavras de Luiz agora, e ela não tinha outras opções de qualquer maneira. Então ela segurou aquela madeira à deriva misteriosa com todo o seu corpo.
funcionou como uma alavanca com um rangido. Virou 90 graus para baixo e parou. O som das folhas do ano passado subindo no ar podia ser ouvido de trás da madeira à deriva em um momento. O corpo de Fábio voou para cima, enrolado em uma rede de cordas grossas. Era uma armadilha. Fábio pegou como um peixe enredado nas cordas. Começou a disparar sua arma aleatoriamente contra Sofia. Ela pegou a caixa e a enfiou no buraco, escondendo a cabeça atrás de um tronco de madeira à deriva. Um momento depois, Sofia espiou de seu esconderijo. Fábio a encarava silenciosamente com raiva da armadilha. Sofia não conseguiu deixar de rir, embora seus joelhos tremessem. Fábio se debatia desajeitadamente na armadilha como um gato em uma sacola de compras. Ele tentou soltar sua perna enredada. Vejo que sua arma nem é real. A mulher disse, rindo. Vou acabar com você de qualquer maneira. Fábio gritou. É melhor você me libertar e faremos como eu sugeri. Tente se salvar primeiro, sua. Sofia saiu do buraco, colocou a caixa em sua mochila e largou a pá. Para onde você está indo? O homem gemeu pateticamente. Sofia fingiu não ouvi-lo. Isso não é brincadeira. Fábio ameaçou novamente. Você percebe com que tipo de pessoas está mexendo? Não vamos deixar assim. Que tipo de pessoas estou enfrentando? Acho que os filhos de Luiz nem sabem sobre sua viagem para conseguir o mapa. Você queria conseguir tudo sozinho, certo? Fábio, qual é a diferença? Fábio não parava. Eu não sou ganancioso, vou dividir com eles, ao suficiente para todos. Se quiser, posso te dar um anel. Para o inferno com esse anel. Bem, se alguém te encontrar aqui nos próximos dias, agora eu sei quem você realmente é, Fábio. Quer que eu te conte como tudo realmente aconteceu? Vou te dizer que o trem está a 3 horas de distância. Então ouça, acho que você conheceu Luiz por acaso. Não ficaria surpreso se fosse quando você e eu estávamos morando juntos. Ele contava histórias sobre suas expedições, mas ninguém as levava a sério, exceto você. Mas você sentiu o lucro. Ele ingenuamente te contou sobre sua princesa, até te mostrou uma foto dela e deu uma dica leve sobre a existência de uma caixa enterrada em algum lugar na floresta, que deveria ser devolvida aos legítimos proprietários se alguém encontrasse, mas você é impaciente. Acho que pressionou o idoso com muitas perguntas sobre o tesouro, e ele percebeu a tempo quem você realmente é e por que estava se comunicando com sua filha. Ele viu sua alma podre e parou de falar, e então a doença chegou. Luiz começou a perder sua memória. Você teve que agir rapidamente. Você percebeu que quando ele me viu, que parecia muito com sua princesa, ele confiaria em mim. Você persuadiu sua amiga e seu irmão a colocarem o pai deles no hospital psiquiátrico na minha ala. Talvez, se não fosse por você, eles teriam deixado o idoso em casa com uma enfermeira. Seu plano deu certo. Você percebeu quando me encontrou por acaso no funeral. De acordo com seus cálculos, deveríamos nos encontrar um pouco mais tarde. Assim, você poderia descobrir tudo sobre minhas conversas com Luiz. Mas acabou sendo ainda melhor. Eu te contei tudo em apenas 5 minutos. Você imediatamente correu para meu apartamento e revirou todas as gavetas e prateleiras. Mas você não percebeu que as memórias do idoso pareciam um livro real. Você não prestou atenção nos livros. Tudo o que restava era me observar e esperar que eu chegasse aqui. Foi assim, Fábio, estou certa? Você é um desgraçado, Sofia. Fábio disse em voz baixa. Eu deveria tê-la matado silenciosamente. Você não tem coragem. Sofia disse ousadamente. Espero que você possa sair sem minha ajuda, porque tenho que ir e não me procure no apartamento. Estou deixando esta cidade para sempre hoje e vou vender meu apartamento. Eu realmente quero começar uma nova vida feliz. Sofia pegou sua mochila e se afastou. Mas na beira do claro, ela parou subitamente e se virou para Fábio novamente.
Ainda não consigo entender uma coisa em toda essa história. Por que você precisava da minha roupa íntima? Fábio fez uma careta insatisfeita, e Sofia caminhou pelo caminho, rindo alto. Ela não tinha medo de nada agora. Ela queria explorar o mundo e se dedicar a viajar. Ela não conseguia mais imaginar sua vida de outra maneira. O encontro com Luiz havia mudado completamente e irreversivelmente.